Seguimos com as análises desse texto que propõe anistiar manifestantes. Texto que foi elaborado pelo deputado Major Vitor Hugo. Agora, Paulo Figueiredo, gostou da proposta? Tem fundamento? Acha que tem chance desse texto avançar em tramitação na Câmara dos Deputados? 2 minutos, Paulo. A proposta é o reconhecimento de que nós já não vivemos mais sob o império das leis. E eu explico por quê. Porque no momento onde você precisa anistiar pessoas de algo que não existe, ou seja, um crime inexistente, você está falando de tentar criar um salvo-conduto para inimigos de uma ditadura. Você está tentando fazer uma saída negociada para a criação de um salvo-conduto para o povo. Repare, não sou eu que estou dizendo isso. Eu tenho uma mania, que eu já falei que é quase doentia, de ser legalista e ficar lendo lei aqui. Porque eu acho que a gente tem que lembrar. Eu acho que vale para as pessoas. Eu acho que vale para as pessoas lembrar a elas sob qual império das leis elas supostamente estão. E aí pega aqui a Constituição de novo, né? O famoso artigo 5º da Constituição. Vamos lá, inciso 4º, é livre a manifestação de pensamento. Inciso 16, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização. De novo, inciso 33, todos têm o direito a receber dos órgãos públicos, por exemplo, o TSE, informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade. Inciso 34. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, não há invenção de crime. Não há como alguém ser julgado por um crime que não existe. Portanto, não há como alguém ser anistiado de um crime que não existe. Na verdade, também no inciso 41, a mesma Constituição diz: a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Está dizendo que Constituição, essas coisas chatas de ficar pegando Constituição, né? Pode pegar o Código Penal também, onde diz que o Código Penal é explícito, né? Quando fizeram a lei dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, justamente para impedir que um Xandão da vida perseguisse as pessoas por elas se manifestarem, eles dizem assim, tá lá, artigo 359-T, não constitui crime previsto nesse título, ou seja, crime contra o Estado Democrático de Direito, está escrito, não sou eu que inventei nada disso, tá? O legislador que escreveu. Escreveu em 2021, para substituir a Lei de Segurança Nacional. Falou assim, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Qualquer outra forma. Então não adianta, Daniel, eu ter que comentar a anistia de um crime inexistente cujo direito está previsto de forma explícita na Constituição e no Código Penal, justamente para impedir que um juiz tirano, exerça esse papel. Então, quando eu vejo uma proposta dessa, que eu acho até boa, no sentido de, vai jogar uma lei, eu falo assim, olha, eu entendo a boa intenção, mas não é por falta de lei que essas pessoas são perseguidas. Não é por falta de lei. É porque não vivemos mais sob o império das leis e um ditador está fazendo absolutamente o que quer no Brasil. Eu acho essa discussão toda muito boa. Existe uma controvérsia a respeito do artigo 142 e eu faço parte das pessoas que entendem que a melhor forma de você interpretar, de você enxergar a lei é a abordagem originalista, que é você
tentar entender qual era a análise, qual era o objetivo do legislador quando ele escreveu aquele texto. O que ele estava pensando, né? O que os constituintes estavam pensando em 88, quando fizeram esse texto. Eu acho que dificilmente eles pensavam que as Forças Armadas fossem servir como árbitro em uma disputa entre os poderes. Por isso eu sempre fui e sou cético a essa forma de visão do texto. Mas, por outro lado, e aí o Fernão traz uma boa discussão se a ação tem que ser mais sutil, direta ou indireta, mas eu gostei de ver um post do professor Olavo de Carvalho, de 3 de fevereiro de 2021, obviamente antes dele falecer. Ele dizia o seguinte: óbvio dos óbvios, uma democracia não pode ser instaurada por meios democráticos. Para isso, ela teria que existir antes de existir. Nem pode, quando moribunda, ser salva por meios democráticos. Para isso, teria que continuar saudável enquanto vai morrendo. O assassino da democracia leva sempre vantagem sobre os defensores dela. Ele vai suprimindo os meios de ação democráticos e, quando alguém tenta salvar a democracia por outros meios, os únicos possíveis, ele o acusa de antidemocrático. É assim que os mais pérfidos inimigos da democracia posam de supremos heróis da vida democrática. O Olavo de Carvalho não é tido como o maior intelectual dos últimos tempos no Brasil à toa. A capacidade dele de antever como as coisas funcionavam, como funcionariam, é ímpar, e eu ainda não encontrei ninguém que fizesse frente a ele.